capítulo 29. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou na praça oriental. Ele lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filho meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhidos para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes os seus ministros e queimadores de incenso. Amém? Podeis tomar assento. A palavra vem falando de um tempo de caos, de um tempo que a igreja, o templo estava fechado, as portas estavam fechadas, e os levitas não vinham para louvar ao Senhor. E o povo não trazia mais incenso, o povo não fazia mais sacrifícios, e todos tinham virado o seu coração. E é exatamente dessa maneira que um jovem, com 25 anos, ele vai governar a sua nação. Com 25 anos de idade, ele agora tem que tomar esta nação e tentar mudar o caos que está estabelecido. O desafio de mudar um erro que alguém fez. Mas também começa a trazer influência sobre a nossa vida. Alguns erros que são cometidos, não por nós, mas por outras pessoas, eles acabam trazendo influência ao nosso viver. Trazem uma influência à geração futura. E era exatamente isso que estava acontecendo nos dias do rei Ezequias. O seu pai foi um péssimo governo, ele trouxe toda a idolatria, para a nação, e agora ele se vê na posição de rei. E a primeira coisa que muitas vezes nós ouvimos é que, olha, eu estou herdando dessa forma, as pessoas que me antecederam fizeram esses erros, e quantas pessoas, por erro dos seus pais, vivem anos e anos com a desculpa que os seus pais erraram, e ele agora está debaixo das consequências daquilo que os seus pais fizeram. Mas mesmo que nós venhamos assumir um erro dos nossos antepassados,
Nós temos uma responsabilidade de mudar a partir de nós. E o rei Ezequias, ele tinha apenas 25 anos. Seu pai reinou 16 anos antes dele. E deixou uma nação mergulhada na perversidade, na idolatria. A porta do templo se fechou, não havia mais levitas, não havia mais sacerdotes. E em cada esquina de Jerusalém havia postes, ídolos. E o povo não subia mais para adorar ao Deus verdadeiro. O coração do povo tinha se desviado agora para a idolatria. E ao assumir o governo, ele tomou uma decisão de não continuar nos mesmos erros do seu pai. É uma decisão. No versículo de número 3 diz assim: e ele no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou-o na praça oriental. Ele lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora. Santificai a casa do Senhor Deus, dos vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Os pais transgrediram e fizeram mal aos olhos do nosso Senhor Deus. E deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. E também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso e nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Ele não aceitou aquela situação. E é o que nós temos que praticar. Nós estamos em meio de um caos. Não adianta nós ficarmos falando que foi fulano, foi ciclano. Nós temos que voltar, santificar a Deus, santificar o altar, buscar novamente um culto ao nosso Deus. Ao assumir esse governo, ele não continua no erro. Quantas pessoas continuam no erro dos seus pais, dos seus antepassados? Porque é bom, temos uma desculpa. Não, foi fulano que fez isso, foi ciclano, eu sou desse jeito por causa daquilo. Nós temos que chamar a responsabilidade a nós. Nós temos que fazer algo diferente. Nós temos que trazer uma diferenciação em tudo que está acontecendo. Ele faz algo que há muito tempo não se fazia. Capítulo 30, no versículo de número 26, diz assim: e houve grande alegria em Jerusalém, porque desde o Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Se passaram 200 anos depois de Salomão. De Salomão ao rei Ezequias, são praticamente 200 anos. Então, por 200 anos, o povo vem se afastando de Deus. Não havia mais festas, não havia mais celebração. No versículo 15 do capítulo 30 diz assim: então sacrificaram a Páscoa no 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. Há muito tempo não se comemorava mais a Páscoa, a passagem, não se comemorava mais a saída do Egito. Então o povo foi se esquecendo. Algo que Deus sempre falou ao povo de Israel é: não se esqueça de onde eu vos... Não se esqueça de como eu vos resgatei. Se nós nos esquecermos daquilo que Deus fez, nós não viremos mais louvar a Deus. Não viremos mais restaurar o culto a Deus.
porque vamos nos acostumando aos erros, aquilo que o inimigo, ele quer que nós venhamos fazer, e não temos mais um louvor para entregar ao Senhor, não precisamos mais estar na casa do Senhor. Então, há alguns princípios que Ezequias usa, que nós precisamos começar a usar. O princípio para mudar o caos em alegria. Temos que buscar como mudar essa situação. Será que nós vamos ficar aceitando uma vida de derrotas? Será que nós vamos aceitar o caos e ficar amedrontados? Ou vamos novamente louvar a Deus, buscar a Deus, consagrar o nosso culto a Deus, buscar a palavra do Senhor? Segundo Crônicas 31, 21, diz assim, do 20 ao 21. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro, perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o seu coração, e prosperou. Se nós não fizermos com inteireza de coração, se nós queremos mudar o caos, algo nós precisamos fazer, inteireza de coração. Coração com empenho. Colocar o nosso coração na mudança. Colocar o nosso coração para que haja uma transformação, para que haja uma mudança. Capítulo 4 de Provérbios, versículo 20 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixe apartar dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Dele procede a fonte para a vida. Tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Sabe, você pode viver sem muitas coisas. Você pode viver sem uma perna, você pode viver sem um braço, sem uma orelha, mas sem o coração a gente não vive. Por isso que a palavra diz que do coração procede a fonte de vida. Então tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer com o coração, com inteireza de coração, colocando o coração. Tudo aquilo que nós vamos fazer, devemos empenhar o nosso coração. Devemos colocar o nosso coração. O rei Ezequias, quando ele adentra o templo, e ele vê que o templo estava abandonado. Israel vinha sofrendo consequências terríveis por ter virado as costas para Deus. Israel vinha sofrendo perdas, a produção não era suficiente, não havia prosperidade, não havia alegria, não havia festas. Por isso que se diz que quando Ezequias faz a Páscoa, e a palavra é, desde os dias de Salomão, não se fez algo parecido. Nosso país está entrando em um processo de tristeza. Não tem festa, não tem alegria, tudo se tornou perigoso, e nós estamos aceitando, estamos curvando a cabeça para tudo isso. A família não tem mais alegria, e nós não estamos nos apercebendo que nos afastarmos de Deus, fecharmos os templos, não vir à igreja louvar a Deus, não vir apresentar o seu culto a Deus, ao invés de melhorar, está piorando. E a palavra diz, inteireza de coração.
Tudo que você vai fazer, primeira coisa, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Primeiro, ouça o que Deus está falando. Inclina os teus ouvidos para aquilo que Deus vem falando. Não as deixe apartar dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem a fonte de vida. Hoje vemos que a maioria das pessoas não colocam amor no seu trabalho. E não colocando o coração, não colocando amor, quais são os resultados que nós teremos? Medíocre. Estamos vivendo em uma situação de mediocridade. Nada alegra, nada prospera. Estamos como se estivéssemos vivendo por viver e não estamos nos alegrando. Então Deus, nos dias do rei Ezequias, chama o povo para voltar ao templo, voltar à sua palavra, voltar a ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas estão dizendo, não, eu fico em casa, da minha casa. Não. Hoje pela manhã, estava ouvindo sobre a educação. E alguém, conhecedor da educação, disse que muitos alunos não voltarão mais para as escolas. Muitos que já não tinham o coração no estudo, vai ser muito difícil trazê-los ao estudo novamente. Trouxe aquilo para a igreja. Muitas pessoas que não tinham coração na igreja, não voltarão mais. Porque não tem um coração na igreja. Não tem um coração na palavra. E se não tiver o coração na palavra, não tiver fé em Deus, vai achar que não tem mais saída, que o caos é assim mesmo, e vai ficar anos aceitando essa situação. Israel ficou 200 anos que ia de um rei pior do que o outro. Até que chega esse moço de 25 anos e diz, eu vou fazer diferente de tudo aquilo que fizeram os meus antepassados. E a palavra do Senhor diz que ele fez agora conforme Davi. Ele vai buscar como Davi servia a Deus. E ele começa então a servir a Deus como Davi. O coração. A palavra do Senhor diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Ouve, ó Israel. O segundo impacto que o rei Ezequias traz, o primeiro é o coração. Ele colocou o coração na nação, ele colocou o coração no templo, ele colocou o coração em voltar a Deus. O segundo impacto que ele traz é a sinceridade. Se nós não buscarmos a Deus com sinceridade, se nós não colocarmos sinceridade em servir a Deus, em tirar aquilo que não agrada a Deus, nós vamos viver uma vida de engano. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 31, versículo 1, e diz assim, e acabando tudo isto, todos os israelitas que ali se achavam, saíram às cidades de Judá, e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, os altos e altares, por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a cidade de cada um deles. Sinceridade. Nós não podemos servir a Deus e servir a deuses estranhos. Nosso coração precisa ter uma sinceridade. Então o rei Ezequias, ele cobra do povo que, como fez Elias, olha, vocês decidem a quem vamos servir, se a Deus ou a Baal.
não dá para servir. Então chama o povo para uma sinceridade. Vocês querem adorar a Deus? A um Deus de verdade? Então tira a idolatria. Tira tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus. Quantas coisas estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida hoje? Quantas coisas passaram a ser prioridade na nossa vida, e não mais a palavra de Deus, não mais a igreja, não mais em cultuar a Deus. Quantas coisas eu coloquei como prioridade, e aquilo que eu coloco como prioridade, eu estou colocando como ídolo na minha vida. Buscai a Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Aquilo que nós colocamos como prioridade, quando eu deveria estar louvando a Deus, adorando a Deus, estando na casa do Senhor, e eu estou em outros lugares, eu estou em adoração a essas outras coisas. Eu não paro para render um culto a Deus. Então, segundo impacto que ele traz à nação, é tirar todos os ídolos. Tira os ídolos, aquilo que estava ocupando o lugar de Deus, aquilo que estava ocupando o lugar do culto no templo. O templo estava fechado. Quando ele assume o reinado, o templo estava fechado. Cerraram as portas, apagaram as lâmpadas, não havia mais sacrifício. E ele então chama o povo para que volte a adorar a Deus. Ele não se deixou levar por resistência. Sabe, sempre que você tem que tomar uma decisão, uma coisa que nós temos que aprender, o inimigo, ele vai ocupando espaços. Nós vamos recuando e o inimigo vai avançando. E vai nos trazendo uma preguiça, vai nos trazendo um sono da indolência. E se nós não resistirmos, o que diz a palavra do Senhor? Resiste o inimigo e ele fugirá de vós. Então temos que resistir, seja resistente. Ele não se deixou levar pela resistência do inimigo, pelo medo, ou pelo ridículo que a oposição começou a acusá-lo. Ele não negociou. Algo que nós temos que aprender é não negociar com o inimigo. É tomar decisões. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos tomar decisão. Existe um caos. E esse caos, ele requer um desafio. Ele requer atitudes. E nós temos que tomar essas atitudes. Hebreus capítulo 11, que é o livro que fala de fé, que nos ensina sobre fé. Capítulo 11, versículo 11, versículo 24, diz assim: pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés, ele não negociou. Ele deixou para trás tudo aquilo que parecia vantagem, mas não era vantagem, porque a riqueza era um pouco tempo, e ele estava de olho na recompensa da sua decisão. Então Moisés, ele foi um homem que também teve que saber qual decisão tomar, ou continuar dos ensinamentos egípcios, ou seguir o Deus de seus pais. Ninguém muda o caos continuando no mesmo jeito. Ninguém muda o caos. O caos está se estabelecendo e ninguém muda se não agir com fé, se não agir com determinação, se não resistir, se não
lutar. Nós estamos numa guerra espiritual e não é fácil. Não é fácil. Estamos em uma guerra maligna que o mundo se levanta contra, declaram que Deus é o seu Senhor. Você tem que estar preparado para essa guerra. Ou tomar a decisão de ficar contra Deus. Moisés, ele teve que tomar essa decisão. Ele recusou ser chamado do filho da filha de Faraó. É uma decisão. Teria muitas vantagens? Teria. Mas era por pouco tempo. Nós temos que tomar decisões. Ou nós vamos tomar decisões que são pouco tempo, pensamos que é o melhor e vai se tornar o pior. Vamos nos afastar da casa de Deus, vamos nos afastar da palavra. Ao primeiro momento, parece bom, mas vamos nos arrepender depois. Então, Ezequias, ele toma a decisão, trazer mudança. E a primeira coisa, inteireza de coração, um espírito de luta. Sempre quando nós lemos os heróis, nós temos que saber que nada aconteceu sem luta, nada aconteceu sem resistência, nada aconteceu sem que houvesse pessoas contrárias. Não é ele chegar e tomar a decisão, vamos abrir a igreja, não. Houve muitas perseguições, houve muitas lutas, mas ele perseverou na fé. Para você sair da sua casa, vencer os obstáculos, voltar a servir a Deus, há uma resistência espiritual. E é exatamente essa resistência espiritual que nós temos que vencer. Ele foi zombado, em todos os momentos havia alguém zombando dele. Capítulo 30, versículo 10 diz assim: e os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riam-se e zombaram deles. Ele entra num país que está em caos, e ele diz: olha, sabe por que estamos em caos? Porque a casa do Senhor está esquecida, está abandonada. Estamos em caos porque esquecemos a palavra de Deus e começamos a buscar ídolos. Então precisamos refazer, restituir. E ele diz: há muito não se celebra a Páscoa. E ele então coloca o correio, ia visando em todas as cidades que haveria a Páscoa novamente. Olha, vamos trazer a lembrança de quando Deus nos livrou lá do Egito. E o que diz? Porém, riram-se e zombaram deles. Riram e zombaram deles. Hoje, quando você fala que você vai orar, quando você fala que você vai à igreja, há muitas pessoas que começam a zombar. E muitos estão a bater por aqueles que zombam. Ah, mas se eu for, vão zombar. Se eu for, vão rir. Mesmo sendo zombado, perseverou. Nós temos que perseverar. Uma decisão que nós tomamos, logo quando começou, não vai ter culto, nós vamos fazer o culto, não vamos estar aqui. Se tiver uma pessoa, eu prego para uma pessoa. Se não tiver ninguém, eu prego do mesmo jeito. Porque quando eu era criança, minha mãe me deu um testemunho que o pastor foi sozinho na igreja. E ele diz: e agora? Não tem ninguém. E o Espírito disse a ele: prega. Ele pregou. E ele diz: bom, vou terminar. E o Espírito disse: faça o apelo. E ele fez o apelo. E quando ele fazia o apelo, desceu um homem do forro e disse:
eu quero me render a esse Deus que você falou. Eu estava aqui para roubar a igreja, esperando você ir embora. Mas ouvi a pregação e eu quero uma mudança de vida. Sempre o Senhor vai falar com alguém. Se nós pararmos por aqueles que zombam, nós não tiraremos a nação do caos. Se nós pararmos pelos que zombam, nós não tiraremos a nossa família do caos. É preciso perseverar. É preciso continuar. É preciso buscar. Ele viu que a igreja estava fechada, o templo estava fechado. As luzes estavam apagadas. Não havia mais sacrifício. E ele então dá uma ordem, chama os levitas e dá uma ordem aos levitas, se santifiquem, porque vai voltar o culto ao Senhor. Porque aqueles que estão muito tempo longe da igreja, longe de Deus, precisam se santificar, precisa voltar a Deus, precisa buscar perdão, para que o Senhor volte a receber o seu culto, para que venha vencer todo o caos. Nós podemos nos acostumar com o caos. Ezequias, ele resolveu não se acostumar. E então usou de inteireza de coração. Ele começou a fazer tudo com o coração de amor. Ele amou a obra, ele amou ao Senhor, ele buscou a palavra do Senhor, ele usou de sinceridade, ele disse, vamos tirar tudo aquilo que não provém de Deus, o que é ídolo, vamos tirar, vamos voltar ao culto. Ele também fez, porque muitas vezes manda fazer, mas não faz. Ele fez. E o terceiro ponto que esse rei usou foi a perseverança. Ninguém é vencedor se não perseverar. Temos que perseverar, temos que continuar. Um espírito de luta. A palavra do Senhor diz, se fores frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Então a perseverança, um espírito de luta, continuar. E ele vai buscar em Deus, ele vai buscar o crescimento. O sentido de ouvir que aquilo que vamos ver o que aconteceu. No capítulo 31 diz assim de 2 Crônicas, no 20, e assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Primeira coisa, o que ele fez? E fez Ezequias em Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar ao seu Deus, ele o fez de todo o seu coração e prosperou. Primeiro tem que pôr o coração. Você quer sair do caos? Tem que colocar o coração. Tem que fazer com amor. Tem que fazer com dedicação. Tem que vencer aqueles que vão zombar, aqueles que não acreditam. Tem que ter inteireza de coração. Tem que fazer as coisas com sinceridade. Tirar a mentira, tirar aquilo que não provém de Deus. Ser perseverante, continuar, sempre fazer, sempre acreditar. Então traz que ele fez o que era bom, o que era reto, o que era verdadeiro. E qual foi o resultado? Toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele o fez de todo o seu coração. E qual é o resultado? Prosperou.
O sentido da palavra prosperou é avançar de uma situação. O que é prosperar? É sair de uma situação. Quando nós prosperamos, nós estamos saindo de uma situação para algo melhor. Tudo que ele fez, prosperou. Para sairmos de um caos que estamos vivenciando. Estamos em uma guerra espiritual. Os países se levantam contra aqueles países que declararam que Deus está no comando. O Brasil começou a crescer. Produção crescendo. Agricultura crescendo. Todos se reúnem para tentar bloquear. Todos. Nós vamos ficar quietos, parados, ou vamos usar a ferramenta mais eficaz que nós temos, a oração. Orar por esta nação, orar pelo país. Ou vamos começar a repetir o que todos estão repetindo, o preço do arroz, o preço disso, o preço daquilo. Ou vamos entrar em uma oração para que o Brasil prospere e nós venhamos prosperar. Ezequias não disse que ele prosperaria sozinho. Ele disse, a nação precisa parar e ouvir Deus. E ele chamou aqueles que poderiam começar a levantar o culto novamente. Os levitas, os sacerdotes, intercessores, aqueles que tinham conhecimento da palavra, aqueles que sabem o que estão vivenciando, aqueles que sabem por onde estão passando. Então, como nós vamos trazer a nossa família à prosperidade? Como vamos trazer a sociedade à prosperidade? A igreja à prosperidade? Tudo que vai fazer, faça com o coração alegre, com sinceridade e com perseverança. E assim fez Ezequias. Como que ele fez? Inteireza de coração, sinceridade e perseverança. Muitas vezes quando nós vemos alguém prosperar, nós falamos, que sorte que teve fulano. Que sorte que tem ciclano. A prosperidade é resultado. É resultado. Nós que acreditamos que as pessoas têm sorte. Quando prospera tem uma sorte. Não, não é sorte. É inteireza de coração. É colocar o coração naquilo que você está fazendo. É mudar o caos. Parar de reclamar a herança que você recebeu. Ah, meus pais fizeram isso, meus pais fizeram aquilo. Está nas tuas mãos agora. O que você pode fazer de melhor? O rei Ezequias, ele poderia passar anos e anos reclamando do seu avô e reclamando do seu pai. Mas ele disse, não, vamos ver onde nós estamos errando. Vamos fazer um diagnóstico. Por que nós estamos nesse caos? E ele traz o resultado. A casa do Senhor fechada, a casa de Deus abandonada, não há mais sacrifícios, não há mais cultos, a idolatria tomando conta da nossa casa, da nossa família, e nós não vamos nos apercebendo que estamos virando as costas para Deus, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas, também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, e nem ofereceram holocausto no santuário de Deus. Como mudar o caos? Inteireza de coração. Tudo o que você fizer, faça o melhor. Dê o melhor. Porque do teu coração brota a vida.
porque do teu coração procedem as fontes da vida. Se você não fizer com o coração, algo que você não consegue viver, é sem o coração. Então coloque o coração. Coloque o coração na sua família, coloque o coração nos seus negócios, coloque o coração para adorar a Deus, buscar a Deus. Tudo que vai fazer, coloque o seu coração. Sirva a Deus com sinceridade. Sirva a tua família com sinceridade. Sem sinceridade, não há bons resultados. E perseverança. Tudo que você vai fazer, faça com perseverança. Aí você vai ler os resultados. Aí você vai obter os resultados. E tudo que ele fez, e assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o seu coração. E o que aconteceu? Prosperou. Quantos querem prosperar? Se coloque de pé nesta noite. Fale com Deus que você precisa de cura no coração. Que você não precisa reclamar do passado. Mas que você tem que tomar uma decisão de fazer com alegria aquilo que te vem à tua mão. Tudo que você vai fazer, faça do melhor. Se empenhe. Tenha amor naquilo que Deus tem te dado. Tenha amor à sua casa. Tenha amor à sua família. Tenha amor à igreja que Deus está levantando para que você venha participar dela. Tenha amor. Tenha amor à palavra de Deus. Tenha sinceridade. Tudo que você vai fazer, não faça com pensamento dobre. Não faça tentando enganar. Faça com sinceridade. Israel teve que tomar uma decisão. Quebrar todos os ídolos. Quebrar os falsos deuses. E só buscar ao Senhor. Foi sinceridade. O povo agiu com sinceridade. Não escondeu amuletos. Quantas pessoas estão dentro da igreja hoje e têm amuletos escondidos? E consulta Deus, e consulta os amuletos. Age com sinceridade. Ou se vira para os amuletos, ou serve a Deus com sinceridade. Perseverança. Ah, mas se eu falar que eu sirvo a Deus, meus amigos vão zombar de mim. Minha família vai zombar. Perseverança. O que mais aconteceu no reinado do rei Ezequias foi zombaria. Riam e zombaram deles. Riam e zombavam. Quando ele falava em buscar a Deus, eles riam e zombavam. Mas ele perseverou. Tenha perseverança. Faça como Moisés. Prefira a Deus. Moisés não ficou pensando o que ele ganharia em ser filho da filha de Faraó. Ele pensou nas bênçãos futuras, naquilo que Deus iria entregar. Deus tem muito mais para entregar do que Faraó tem para nos dar. Busque ao Senhor. Comece a colocar o seu coração na palavra. Comece a colocar o seu coração na obra de Deus. Comece a amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem tantos dias para fazer aquilo que você quer. Mas há 2 dias na semana que tem culto. Separa este dia para o culto a Deus. Separa esses 2 dias para você cultuar a Deus. Porque tudo aquilo que você está colocando como prioridade está tomando o lugar de Deus.
Você não está confiando em Deus? Qual foi o pecado de Israel? Deixou de buscar a Deus. Deixou de buscar a Deus. Virou as costas para Deus. Busque o Senhor. E aí sim você vai prosperar. Vai sair do caos. Creia nessa palavra. Fale com Deus nesse momento. Peça para que o Senhor te dê forças. A decisão do rei Ezequias não é uma decisão fácil. É decisão de príncipe. É uma decisão de líder. Seja líder da sua vida. Seja líder de você mesmo. Se lidere. Eu vou tomar essa decisão. Se ele fosse buscar conselhos dos seus antepassados, dos ministros do seu pai, ele não tomaria essa decisão. Ele olhou para Davi. Como Davi serviu a Deus. Como eram os dias de Davi. Como eram os dias de Salomão. É isso que nós temos que fazer. Como eram os dias dos nossos pais que começaram a obra no Brasil. Como eram os seus dias? Dedicação. Evangelismo. Oração. Santificação. Por que a igreja cresceu no Brasil? Porque homens oraram. Homens se santificaram. Por que a igreja hoje está amedrontada? Porque estamos virando as costas. Tome uma decisão. Uma decisão de liderança. Hoje eu mudo o caos da minha vida. Eu mudo. Primeiro quem mudou foi Ezequias. E ele foi levando ao povo para que mudasse. Mude você e você vai mudando a tua família. Vai mudando todos ao teu redor. Toma essa decisão. Senhor, só um coração com interesse, só um coração que se dedica, Pai, pode prosperar. Senhor, nos perdoa, Senhor, quando fomos fracos, quando viramos as costas para Ti. Senhor, nos perdoa, Pai, quando colocamos prioridades à frente de Ti. Senhor, precisamos voltar aos primeiros cristãos. Senhor, estamos vendo as nossas famílias deteriorando. Estamos vendo os nossos filhos sendo envolvidos na idolatria, na mentira. E não temos força para mudar. Senhor, nos fortaleça nesta noite, Pai. Fortaleça a tua igreja, fortaleça aquele que está nos ouvindo nesta noite, para que ele tome uma decisão de mudança. Senhor, fale ao nosso coração. Senhor, que venhamos fazer tudo com o coração, Pai, com alegria, com interesse de coração, com sinceridade e com perseverança. Senhor, que esta palavra, Pai, ela se cumpra em nossa vida. Tudo aquilo que fez prosperou. Quantos não querem ouvir esta palavra? Quando você falar da sua vida, você vai poder dizer: em tudo que eu coloquei as mãos, eu prosperei, porque Deus é comigo. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Toma essa decisão. O Senhor vai abençoar as tuas mãos. Tudo que você colocar as mãos vai prosperar. Creia nessa palavra. Tome uma decisão em sair do caos, em nome de Jesus. Amém?